Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Hoje, vou falar para vocês um pouco sobre a importância de que é ter uma boa experiência gastronômica quando a gente sai para viajar, né? Quem conhece o canal sabe que eu costumo falar por aqui que 50% do resultado da viagem, do sucesso da viagem, é a comida e a experiência que a gente tem com ela no lugar que a gente está indo, tá? Quem viu a minha trilogia sobre a Espanha, eu explico um pouco sobre o Guia Michelin e a classificação que eles fazem, dando estrelas para os restaurantes e como isso muda tudo para nós e para os donos dos restaurantes, tá? Vamos então entender, o porquê da importância de se comer bem numa viagem e das memórias que isso deixa no nosso inconsciente. Bora comigo? Bom, antes de começar, queria pedir para vocês, se vocês se sentirem ajudados por esse vídeo, gostarem das informações do vídeo, me ajudarem também se inscrevendo no canal. Quem gostar, por favor, ajuda aqui o tio Lipe. Bora então, vamos lá. Deixa eu começar pelo assunto do Guia Michelin. E muita gente comentou nesse meu primeiro episódio de Espanha, aliás, está aqui no card, da relevância desse guia até hoje em tempos de internet, inclusive, tá? O que é esse guia? Como acontece com todas as grandes invenções que mudaram o curso da nossa história, o Guia Michelin não começou como um guia de restaurantes mega celebrado como ele é hoje. Esse pequenininho guia vermelho, gente, foi originalmente pensado só para encorajar motoristas quando eles iam pegar a estrada. Deixa eu explicar. Vamos voltar no tempo. 1889, Clermont-Ferrand, uma cidadezinha no interior da França. Viviam ali, os visionários irmãos André e Edouard Michelin. Ali mesmo fundaram sua hoje mega famosa empresa de pneus de carros, quem nunca ouviu falar. E isso numa época que a indústria automobilística francesa tinha só sabe quantos? 3.000 carros rodando pelas ruas da França. E a ideia do guia era o quê? Era ajudar os motoristas nas viagens e com isso aumentaria as vendas dos carros, que precisava subir, que tinha muito pouco, e consequentemente eles venderiam pneus. Pois bem, a ideia genial desses dois irmãos foi inventar esse pequeno guia com informações úteis para os viajantes, com dicas tipo mapas, como trocar um pneu, onde encher o tanque no caminho, onde que tem, por exemplo, restaurantes legais para comer, lugares para passar a noite. Eu sei que tudo isso parece muito óbvio, tá? Mas eu tô falando, de 1889, tá? E eles passaram mais de 20 anos fazendo isso de graça. Até um dia que o André Michelin chegou numa loja de pneus e ele viu que os seus guias estavam sendo usados para apoiar uma bancada de trabalho. Daí ele falou, caramba, é porque o guia é de graça. Se tivesse um preço, as pessoas respeitariam. Foi então que em 1920, com algumas alterações ali, como ele colocou uma lista, por exemplo, de hotéis e restaurantes em Paris, que não tinha, eles passaram a cobrar 7 francos na época pelo guia. E depois de um tempo, eles foram percebendo o quê? Que a seção de restaurantes era a mais consultada. Foi então que os irmãos tiveram outra ideia. Vamos recrutar uma equipe de clientes ocultos com a função de inspetores de restaurante, que é como funciona inclusive até hoje, para visitar os restaurantes e fazer reviews deles, Tudo isso anonimamente. E desde 1926, então, começaram a aparecer as tais estrelas, 1, 2 ou 3. Claro que não demorou muito, para virar best-seller. Hoje em dia, o guia, pessoal, avalia mais de 30.000 estabelecimentos em mais de 30 territórios, em 3 continentes e atualmente, são vendidos, escutar isso em todo mundo, mais de 30 milhões de guias Michelin todo ano. E recentemente deram outro salto enorme, tá? Apesar de já terem 29 milhões de visitas no site do próprio Michelin, se associaram ao TripAdvisor, que tem mais de 450 milhões de visitantes únicos, e ao guia de reservas de restaurantes chamado The Fork, que é outro que tem mais 22 milhões de visitantes. Este, aliás, quem conhece os vídeos sabe que eu falo dele, tem um episódio inclusive sobre Mônaco aqui no canal, que eu falo das promoções exclusivas que os restaurantes fazem com ele, tá aqui no vídeo do canal. Tem preço do app que não tá no cardápio, para vocês terem uma ideia. Imagina quem é o dono de um restaurante, por exemplo. Se o cara vai pensar 2 vezes antes de se cadastrar com esses guias para transformar o restaurante dele em reservável. E isso acontece no mundo todo, tá? O Guia Michelin, então, faz críticas sobre os restaurantes usando resuminhos de 2 ou 3 linhas ali que eles colocam, tá? Eles têm um sistema enorme de símbolos, inclusive. O mais famoso deles são as tais estrelas, as estrelas Michelin. E os restaurantes podem receber de 0 a 3 estrelas pela qualidade da comida com base em 5 critérios, tá? Qualidade dos ingredientes, domínio dos sabores e técnicas da cozinha, personalidade do chefe na sua cozinha, relação qualidade-preço e a consistência das visitas que o restaurante recebe. Daí sai
a lista dos tais michelados, tá? Deixa eu repetir a explicação da importância dessas estrelas para quem é amante de gastronomia. Para quem não viu meu vídeo sobre o norte da Espanha que tá aqui no canal. Tem muita gente, mundo afora, tá? Quando chega em qualquer cidade, a primeira coisa que faz é consultar o Guia Michelin, seja ele físico ou o app. E isso, né, para saber sobre os eleitos naquele ano, porque as estrelas têm validade só de um ano, tá? Então qual é o critério? Uma estrela significa, para todo mundo, que é um restaurante muito bom na sua categoria, já chama atenção. 2 estrelas significa que é uma cozinha excelente, que justifica até um desvio durante um passeio. Tipo, você chegou, por exemplo, de uma cidade e 100 quilômetros ali tem um restaurante com 2 estrelas. Então você fica sabendo que vale muito a pena fazer esse desvio só para provar essa comida. E o 3 estrelas, que é considerado o suprassumo, né? O máximo da cozinha, o excepcional. Esse justifica uma viagem só para experimentar aquela cozinha. E olha só, muita gente faz isso, sabia? Principalmente na Europa. As pessoas ficam esperando o evento da classificação e aí em seguida marcam viagem só para provar comida. Os restaurantes, ó, enchem de gente. E falando nisso, ó, no Brasil também a gente tem essa seleção. Tô colocando aqui para vocês na descrição, para vocês verem a lista dos nossos restaurantes classificados como michelados em 2020, até porque sempre sai em setembro, tá? A gente ganhou 1 e 2 estrelas. Nenhum deles ganharam 3 estrelas esse ano. E ó, aí chefs, a culpa é do Gwendal Polinek, tá? Que é o diretor internacional do Guia Michelin e anunciou os vencedores no final de setembro do ano passado no evento que eles fizeram lá no Copacabana Palace no Rio. Inclusive, mesmo durante a pandemia, com muito restaurante fechado, os caras não deixaram de fazer a classificação aqui no Brasil. Vocês verem como os caras são realmente sérios. Agora eu tô curioso. Comenta aqui comigo se já foi algum dia na sua vida em algum restaurante michelado ou em algum desses que estão nessa lista que você tá vendo aqui na descrição. Vamos lá, continuando. Os inspetores de comida, então, né, que vão para os restaurantes do guia, na verdade, nem olham para outras coisas, tipo decoração, configuração das mesas no salão ou a qualidade do serviço, tá? Eles vão ali para dar as estrelas. Essas indicações são uma outra segunda classificação feita por outras pessoas que o guia faz usando, representadas pelos símbolos de garfo e colher. Quando vocês consultarem o guia, vocês vão ver isso. E tem ainda a classificação Bibi Gourmand, que é feita com a fotinha do boneco deles, o Bibendum, que é aquele mascote oficial da Michelin. E nessa classificação, eles reconhecem restaurantes agradáveis que servem comida boa e barata, aplicando uma métrica qualidade-preço, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Bom, de cara fiquem sabendo que eles não estão pagando pra eu fazer esse vídeo, tá? Tô entrando nesse assunto porque além de alguns de vocês terem me pedido esse conteúdo, eu quero deixar claro como é importante a gente decidir onde vai comer quando viaja. Até porque se tem um guia super renomado, que recentemente se associou a 2 megaportais e que juntos tem essa quantidade gigantesca de consumidores, gente, é porque assunto comida é coisa a ser levado muito a sério na hora de fazer uma programação de qualquer viagem. E realmente muita gente se esquece disso. Então, recentemente nos meus vídeos, né, como eu falei, Mônaco, eu mostrei para vocês exemplos de restaurantes que quando são reservados no The Fork, o preço cai quase pela metade de tão poderoso que o guia é. E com isso, ele consegue fazer o quê? Negociar com os donos, jogando com a visibilidade que a plataforma tem, pela quantidade de acessos que eles têm, para ter preço mais barato exclusivo para eles. Então você deve estar aí se perguntando, né? Caramba, já que tem tanta vantagem assim, que vai melhorar a minha experiência ainda dependendo onde eu decidir ir, vai até diminuir meu gasto com comida na viagem. Então por que eu nunca fiz essa lição de casa? Calma, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu mesmo, com toda a minha experiência em viagens e sendo um amante de gastronomia que eu sou, muitas vezes, pessoal, também eu saí de casa sem lembrar desse quesito super importante. Daí eu comecei a baixar os apps e comecei a ver a diferença que isso faz. A diferença no preço, quando a gente reserva pelo app, e na qualidade. Primeiro porque, além da importância de conhecer melhor a culinária local, o que é óbvio, todo mundo vai fazer, escolher lugar para comer perto do hotel ou da atração que a gente for visitar num dia específico, por exemplo, a gente não vai correr o risco de chegar para comer e não ter lugar. E isso acontece muito na Europa e nos Estados Unidos, tá? Ou então tem gente que vai ficar esperando ali na fila 2 horas depois de estar cansadaço pra caramba de bater perna o dia inteiro. E você vai comer num lugar que foi inspecionado e validado por um batalhão de gente. Então a comida, a chance de ser ruim é 0, né? E resultado, você vai aproveitar muito mais a viagem. Como eu falo, 50% da
experiência da viagem é a comida, eu sempre bato nessa tecla. A gente tinha, até 2015, um guia inspirado no Michelin, que era o Quatro Rodas, da editora Abril, que foi publicado durante 50 anos, tá? Era praticamente o guia oficial de quem viajava dentro do país. Ninguém saía de casa sem ele. Mas aí chegou a internet, as crises, né? Foi caindo muito a qualidade do guia e até que, infelizmente, deixaram de publicar o Quatro Rodas em 2015, que era a nossa versão nacional de algo assim parecido com o guia francês. Aposto que muita gente deve lembrar dele. Conta aqui pra mim, ó, no canal. Vocês já usaram o guia Quatro Rodas para viajar? Lembra quando não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada? Tô colocando aqui na descrição links para os aplicativos deles, tá? Que eu contei para vocês. Tanto os apps da Michelin, quanto o TripAdvisor e The Fork. Depois vocês vão ter o link aí, quem não baixou ainda, ó. Baixa direto no celular e não sai para viajar sem ele. Ó, tem também um chamado Happy Calm, tá? Que é só pra gente vegetariana, viu? Então é isso. Vídeo curtinho, mas importante pra caramba, né? Acho que agrega bastante como informação, principalmente, gente, pra quando a gente voltar a viajar pra fora do Brasil, que deve acontecer aos poucos, né? Primeiro as pessoas vacinadas e depois a gente nessa fila do pão, né? Provavelmente os maiores de 65 já vão estar liberados pra viajar pro exterior, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, né? E a gente vai esperar cada um a nossa vez de acordo com a nossa idade, né? Então, enquanto isso, ó, se organizar, escolher direitinho para onde vai viajar, checar os restaurantes, sabe? Ver tudo certinho, fazer todos os detalhes, ver os lugares onde o euro e o dólar não afetaram tanto a economia, que o preço não está tão caro para nós. Agora é hora de fazer isso, de se programar. E essa dica de reservar os restaurantes antes mesmo de sair em viagem é realmente fundamental. Vai ficar 5 dias, reserva lá, pelos 5 dias os restaurantes, tá? Até porque não é só você, né? Imagina a quantidade de gente que está morrendo de saudade de viajar, que vai querer ter experiência gastronômica legal, que vai consultar restaurantes para fazer reserva. E isso, gente de todo mundo, né? Até porque, ó, tá todo mundo mega criterioso na programação das viagens, fazendo tudo com muita antecedência. Então, não esquece esse item na hora de fazer o seu checklist da sua tão sonhada primeira viagem ao exterior pós-pandemia. E ó, quando vocês acabarem de ver esse vídeo aqui, tô deixando nele mais 3 vídeos bem legais. Esse da Espanha, que eu falei, o norte da Espanha, onde fala um pouco dos restaurantes michelados, com 3 estrelas, tá? Na cidade de San Sebastián. Tô deixando outro vídeo sobre a importância de como fazemos para economizar na hora de comprar passagem aérea pela internet, tá? Que é um dos vídeos mais vistos no canal. E outro vídeo que eu tenho que são sobre 13 aplicativos essenciais que a gente tem que ter instalado no celular antes de fazer qualquer viagem. Vocês vão gostar desse também. Assim que eu acabar, vão estar esses 3 aí na página final para vocês. Olha, quem estiver aqui por ainda, se gostou do assunto, de novo, gente, se inscreve no canal do Lipe, clica no sininho, deixa seu like para mim, me acompanha lá no Instagram. E quem gostar de ouvir conteúdo de viagem em áudio, eu tenho o Lipe Travelcast, tá? Tá nas 3 principais plataformas de música que vocês estão acostumados a ouvir. Tá aqui ou tá aqui, não sei de que lado eles colocam. O editor tá aqui ou tá aqui? Tá aqui ou tá aqui? Tá aqui. Errou! Não, tá aqui. Obrigado então, gente. Até a próxima semana. Fui. Abraço. Cuidem-se, hein?